Oi minha gente, que prazer estar aqui com vocês de novo para falar de peixe e de piscicultura. No vídeo de hoje a gente vai apresentar ou falar um pouquinho de mais um desafio que a gente enfrenta como piscicultor, que nós enfrentamos aqui e você, criador de peixe, também deve enfrentar aí na sua casa, mas um desafio natural, que é o período da seca. O que acontece nesse período? O que a gente tem que fazer? Quais os cuidados que a gente deve ter com nossos peixes e com nossas águas? É assunto do vídeo de hoje, acompanhe com a gente. Então é isso, achamos muito importante falar de um assunto aqui hoje no canal, visto que nós estamos aqui no mês de setembro, justamente início de estação seca, ou já estamos aí bem na estação seca mesmo, né? Desde o mês de agosto, setembro, outubro e novembro, meses que a gente tem menor vazão de água, muito pouco volume de chuva no sudeste do Brasil, parte do centro-oeste e também no sul do Brasil, né? Então, nesse período, o que acontece com nossas águas e com nossos peixes? Temos um desafio extra aqui, e é disso que a gente vai estar falando hoje. Uma das maiores dificuldades, realmente, é a diminuição de vazão de água. Quase todo lugar, né, nessa região sudeste e na região centro-oeste do Brasil, também mais ao sul, quase todos esses locais aí estão passando com dificuldades nessa estiagem. É o que acontece depois do inverno, né? Tivemos um inverno muito rigoroso, desafiador para os peixes, com muita geada, baixas temperaturas, e o peixe vem ali, muita gente perdeu o peixe, muitos peixes enfraqueceram nesse período por não estar comendo e tudo mais. Falamos sobre isso em vídeos anteriores, se você não viu, procure nosso vídeo falando sobre dicas aí de inverno também. Agora acaba o inverno e de repente entramos numa situação muito diferente, né? Com níveis de água cada vez menores, né? Os reservatórios estão abaixando, os níveis de água de nascente, de cursos d'água estão menores e muita gente vai ficando sem água. Muitos lagos vão ficando com a menor vazão disponível de água para entrar e abastecer esse tanque. Então esse é o nosso primeiro problema que a gente levanta, né? Diminui muito a vazão de água, as trocas de água do tanque. A gente sabe já que a gente precisa ter uma troca ao mínimo de 5% ao dia de toda a água do tanque. Eu recomendava que seja pelo menos 10% também, né? De 5 a 10% de renovação diária. Então se você diminui isso e começa a trocar menos água no tanque, pode ser um problema para o seu peixe. Porque quando a gente troca menos água do tanque, vai ter um acúmulo de resíduo. A gente vai estar jogando ração, os peixes estão usando daquela água para seus processos metabólicos e todo resíduo que está sobrando no tanque. A troca de água é importante para diluir tudo isso e tirar isso do lago. Então, diminuição de vazão é o nosso primeiro problema. Mas tem mais coisa acontecendo ao mesmo tempo com nossos tanques, com o nosso lago. Exemplo, a temperatura agora, de repente, a gente estava em temperaturas baixas, agora a gente está em temperaturas bem mais altas. Então, a temperatura sobe de uma vez. A gente tinha água aqui na piscicultura de 17, 18, 19 graus aí de inverno, até menos às vezes, e de repente isso já vai para 26, 27. Então muda muito todo o processo físico da água, todo o processo de decomposição, todo o processo de metabolismo do peixe muda bastante. Logo, né, em seguida disso, como você melhora, acelera o metabolismo do peixe, você vai ter que jogar mais alimento para ele. Então você está aumentando a carga de resíduo dentro do seu tanque, jogando mais ração, jogando mais comida, e o peixe muito mais ativo, com o metabolismo acelerado. E no mesmo momento que a nossa entrada de água começa a diminuir. Então aí começa uma das nossas dificuldades com os peixes. Esse aumento de temperatura, além de acelerar o metabolismo do peixe, ele acelera todo o processo de ciclagem de nutrientes e de decomposição de materiais dentro do lago. Logo, se a gente acelera todo esse processo, a gente tem uma maior disponibilidade de nutrientes, principalmente compostos nitrogenados e fosfatados dentro do nosso lago. Então aumentamos a carga de nutrientes, em seguida vai vir floração de algas que se beneficiam desses nutrientes que estão na água. Então nossa água começa a mudar. O que era uma água transparente de inverno passa agora a ser uma água bastante verde, né? Com temperatura alta, água mais verde. E aí a gente chega numa situação um pouco crítica para o peixe. Excesso de algas na água, né? A água ficando excessivamente verde. Com temperatura alta, e é sabido também que nas temperaturas mais altas o oxigênio ele tem menos afinidade com a água em temperaturas mais altas do que em temperaturas baixas. Então tende a parar menos oxigênio dissolvido na água em temperaturas mais altas. Então declínio na taxa de oxigenação na água,
aumento da DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio do lago, que é feita pelos peixes. Então você precisa de mais oxigênio, visto que o processo metabólico do peixe está acelerado, e temperatura alta acelera também o apetite, melhora o apetite, a gente acaba jogando mais nutriente, mais ração na água. E qual é o risco de acontecer? Um acúmulo, por exemplo, a níveis tóxicos de amônia, a gente pode ter uma quantidade de amônia tóxica muito alta na água, e isso pode intoxicar o peixe. Você pode ter acúmulo de nitrito e entre outros nutrientes que podem provocar problemas nos peixes. E nós temos também uma diminuição nos níveis de oxigênio. Então essas duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo no nosso lago, e aí sim a gente vai ter que ter um cuidado extra com esses peixes durante esse período. Então eu vou colocar aqui duas dicas que você vai observar no seu tanque que vai te ajudar bastante. Primeiro, controle a transparência da sua água. Monitore pela transparência da água. Se essa água começa a ficar verde, mais verde, mais verde, eu não estou dizendo aqui de algas filamentosas ou algo superficial. É uma alga verde que está espalhada pela água. A água toda está ficando verde. Vou colocar um videozinho de um tanque onde a gente está fazendo a medição. Essa medição que eu estou fazendo aí no vídeo é com esse disco chamado disco de SEC, que é para medir a transparência da água. Como vocês podem ver aí, em torno de 14 a 15 centímetros. É uma transparência muito baixa para tanque. Então a gente espera que a transparência ficasse entre 30 e 35 centímetros. A gente está com uma transparência, metade disso já não está vendo o disco. Ah, mas eu não tenho disco de SEC na minha casa, Júnior. Poxa, enfia a mão dentro da água, como eu mostrei no vídeo também, que você vai estar enxergando até onde você vê a sua mão. Tá, mede aí essa distância agora e vê mais ou menos qual a distância deu. Se você encontra essa situação de água excessivamente verde, isso é um indício de que está sobrando nutriente na água, a tua renovação pode estar baixa ou você está com carga muito alta de peixe. Segunda coisa que você tem que observar no seu tanque. Seus peixes estão ficando por cima d'água na parte da manhã, boquejando ali por cima d'água, de manhãzinha cedo. Isso é um indício de falta de oxigênio. Então se a gente vê os peixes amontoados perto da renovação da água, ou boqueando por cima da água logo de manhã, porque eu estou dizendo de manhã, gente, durante o período da tarde pode ser engano. As tilápias, por exemplo, têm o costume de tomar sol, ficar à tarde tomando sol, ela gosta de fazer isso, ou depois da alimentação ela gosta de ficar ali. Mas durante a noite a água está perdendo oxigenação, visto que as algas que faziam fotossíntese durante o dia beneficiavam o lago, de noite elas estão fazendo fotorrespiração. Então a oxigenação do lago vai diminuir durante a noite, você vai ter um declínio muito grande, de manhãzinha cedo vai faltar. Então, de manhã cedo, é normal que os peixes não estejam tão ativos, não estejam tanto por cima d'água. Se você está vendo eles aí, já pode ser falta de oxigenação ou intoxicação por amônia. Então, se isso está acontecendo, aliado a uma água excessivamente verde, é hora da gente tomar um cuidado extra. Certo, observei essa situação perigosa. O que eu devo fazer então com meus peixes? Primeira coisa, se você tiver mais água disponível para colocar e aumentar a vazão de água do tanque, faça isso. Você colocar mais água no tanque, primeiro você vai diluir os nutrientes que estão ali dentro, você vai tirar a parte, fazer trocas parciais, e aí isso vai melhorar a qualidade da água do seu tanque. Ou até mesmo, quando você despeja essa água de uma altura um pouco mais do que 50, 80, 1 metro de altura, nela cair ela também ganha oxigenação, ela ganha oxigênio, ela vai melhorar a água do seu tanque. Então, aumentar a disponibilidade de água é uma coisa que pode ajudar e muito. Poxa, Júnior, mas eu não tenho água mais na propriedade, a água que eu tinha já está entrando no tanque, é só isso aí, ela diminuiu, minha água está acabando, o que é que eu posso fazer? Faça a aeração mecânica. O que é aeração mecânica? Você pode usar, por exemplo, um aerador, que é essa ferramenta que eu vou pôr o vídeo aí. Isso é um aerador de chafariz, ele pega a água do tanque e joga para cima. Você pode usar esse aerador que é muito eficiente. Você pode usar uma própria bomba, eu não tenho aerador, eu vou usar uma motobomba. Pega a água do tanque e joga ela para ela jogar e cair de novo. Qualquer movimentação que você fizer com a água vai ganhar em oxigenação. Lógico que os equipamentos apropriados, os aeradores são pensados e são feitos para isso, né? Então são muito mais eficientes. Mas dá para fazer aeração mecânica também, com bombas, com motobombas, com bombas submersas, enfim. Balance essa água, chacoalhe ela que ela vai ganhar oxigenação e você vai evitar perdas no peixe. Em casos mais extremos, você já percebeu tudo isso que a gente falou. O peixe já está por cima da água de manhã, ele já diminuiu um pouco a alimentação, o peixe já começou a morrer algum peixe, a gente já viu todo o sintoma, a água está muito verde. A primeira coisa que você vai fazer nessa situação é parar de alimentar eles. Não joga mais ração ali dentro por uns dias, que se você jogar mais ração, você vai complicar mais a vida deles ainda. Então,
pare a alimentação, deixe ele em jejum por alguns dias, 4, 5 dias em jejum, e se possível use o sal. Aí você me fala, mas o sal não é para tratamento de inverno? Sim, mas o que vai ajeitar aqui no verão? O sal também, ele ajuda o peixe a não se intoxicar tão fácil com amônia ou com nitrito lá na água. Então se você salinizar a água, meio quilo de sal por metro quadrado, ajuda um pouquinho para proteger esse peixe contra eventuais problemas de intoxicação por amônia. O uso do sal também nessa situação é recomendável. Mas não alimente ele por alguns dias, passe um jejum de 5 dias e aí tome as outras medidas. Nesses 5 dias você vai fazer aeração mecânica, você vai tentar aumentar a água do tanque. E se de tudo não acertar, é lógico que isso está relacionado à carga de peixe no seu tanque. Ah, eu estou com muito peixe, então qualquer medida que eu fizer não vai adiantar 100%. É porque você às vezes está com muito peixe lá no lago. Aí você vai ter que fazer uma despesca parcial e transferir esses peixes para outro lago, ou fazer venda, ou fazer consumo, enfim, tem que tirar um pouco de peixe dali se você tiver com cargas muito altas. Mas faça isso depois que o peixe melhorar, né? Coloca aerador primeiro, faça o que você tiver de fazer para melhorar a condição para aquele peixe, pare de alimentar ele por alguns dias e depois faça um manejo que aí vai resolver. Tá bom? Espero ter ajudado vocês com mais essas dicas. Cuidem dos seus peixes durante essa seca. Até mês de novembro, volta as chuvas e tudo vai se regularizar se Deus quiser. Um abraço a todos, até nosso próximo encontro.